Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Agora é regra. Missionários de a Igreja de Jesus Cristo irão estudar identidade de gênero, segundo as palavras de Gil e conforme publicou o site UOL, né? Este site maravilhoso que só anda falando na igreja. Alguém manda uma dupla missionária para os escritórios lá, sei lá, para o estúdio, sei lá que bexiga do UOL, porque este povo só anda falando na igreja, né? E é sempre nesses temas, nessas conjunturas aí, né? Pois bem, o primeiro contato que eu tive a respeito disso, de regra, identidade de gênero e missionários, né? O primeiro contato que eu tive com essa história foi no meu trabalho. Um sujeito chegou e falou para mim: "Seu menino, é verdade que a tua igreja vai começar a dar agora palestra LGBT?" Eu falei: "Rapaz, onde é que você ouviu isso?" Ele falou: "Ah, o Gil falou lá nas redes sociais." E eu fiquei sabendo aí, eu sei que ele é da tua igreja, né? Então, aí eu sentei com ele, conversei algumas coisas, né? Sentei com esse seu menino aí. E é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, o que é que eu vou falar para você agora, né? O que eu vou falar? Você sabe, não é? Tá vendo? É isso aí mesmo. Você acertou. Verifique a inscrição no canal. Verifique ela, vai no sininho, aperta e coloca em todas, para você sempre receber as notificações do YouTube. Ajusta a resolução para você que é novo aqui no canal, vai nos três pontinhos, coloca o melhor possível das resoluções para você me ver em tela cheia, tá? E deixe o seu comentário a respeito dessa história. Eu quero saber o que é que você pensa a respeito disso aí, tá certo? Pois muito bem, vamos lá, né? De fato, existem pessoas que, de forma genuína, se preocupam com o bem-estar de outras que se identificam como gays, homossexuais, transexuais, transgêneros, né? De fato, existem pessoas que se importam com o bem-estar dessas que eu acabei de citar, né? Em fazer com que essas pessoas se sintam bem na igreja, se sintam acolhidas, se sintam nos braços de Jesus Cristo, se sintam amadas, né? E isso é bom. Esse sentimento genuíno é maravilhoso, tá? E isso nunca foi o problema, tá certo? Também não é o problema pessoas sentirem atração por outras do mesmo sexo, tá certo? Isso não é o problema. A questão, ela se dá, a batalha, ela se trava no seguinte ponto: gênero, tá? Essa é a questão. Então, um sujeito chamado Robert Stoller, no livro, na obra dele, né, Sex and Gender, em 1968, ele definiu o seguinte, que o sexo são as características físicas, biológicas, né, e morfológicas. Ou seja, características físicas, gogó, índice de testosterona, né, tudo que você é palpável de certa forma, né, características físicas que você consegue observar ali, né, ou seja, se autodefine, né, a coisa. E o gênero são as construções sociais. E aí é muito mais complexo, mas eu vou deixar de forma simples, né? Ou seja, é de quem você gosta, se você gosta de transgênero, se você sente atração por heterossexuais, homossexuais. Então, a coisa ela se dá nesse sentido, né? O Stoller, segundo ele, se separam, né? Sexo e gênero, ou seja, não são a mesma coisa. No próprio site da igreja, como a igreja define o gênero? Então, a igreja define o gênero no seguinte ponto. Eu vou deixar o link disso aqui na descrição. O gênero é uma parte essencial do plano de felicidade estabelecido pelo Pai Celestial. Em A Família, Proclamação ao Mundo,
o significado pretendido do termo gênero é o sexo biológico ao nascer. Ou seja, enquanto Robert Stoller enxerga que o sexo e o gênero são coisas distintas, a igreja define o sexo como sendo o gênero, né? Ou seja, tá aqui, o gênero é o sexo biológico ao nascer, como uma coisa só. E a batalha, ela se trava nesse seguinte ponto, tá? O que eles querem é separar isso e que a igreja passe a enxergar da mesma forma como Stoller definiu, né? E o que complica isso? Então, já ficou bem claro. Isso não se trata de pessoas que sentem atração por outras do mesmo sexo, não se trata de você fazer essas pessoas se sentirem bem, amadas, acolhidas na igreja, mas se trata de redefinir aquilo o que Deus pré-estabeleceu, né? Ou seja, se isso se redefine, aquilo que Deus falou já não é mais o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Então é complicado. E você tem que mexer em tantas coisas, principalmente para Santo dos Últimos Dias, se caso essa ruptura acontecesse, né? Você ia ter que romper com o plano de salvação, você ia ter que romper com o que nós viemos fazer aqui na Terra, né? O nosso propósito, famílias e tudo mais. Então, isso não tem condições. Agora, se missionários vão estudar isso ou não, como abordar pessoas que se sentem dessa forma, né? Olha, eu não sei, mas tudo bem. Eu acho que tudo é importante se estudar, né? Isso aí fica para os presidentes de missão, para as autoridades gerais, observarem se isso vai ser estudado. Só que eu vejo muitas pessoas falando, identidade de gênero, sem entender que isso é um conceito fechado. E quando você abraça a identidade de gênero de forma específica, você está jogando fora, conceitualmente falando, o plano de salvação, as famílias poderão ser eternas, a proclamação da família, a proclamação ao mundo. Você está descartando tudo isso, entende? E aí, bicho, esse canal ele serve para falar a realidade, para mostrar as coisas como elas se apresentam. As coisas se apresentam desse jeito, tá? Você pode escolher observar as coisas como elas se apresentam ou não, né? E essa é a pressão que diversos movimentos LGBT fazem em cima da igreja. Vocês têm que alterar isso aí, tem que mudar, entende? Então é redefinir tudo. É disso que se trata essa questão. E aí eu tô vendo que muitos membros estão preocupados com isso, né? Estão preocupados com a pressão, mas enfim, não tem como controlar isso, né? Mas agora é preocupante quem não tem essa clareza. Tudo que foi explicado aqui em vídeo, né? Isso é muito preocupante, tá? Por isso eu sou a favor de que se estude tudo, né? Você veja, você saiba o que é, né? A igreja realmente tem dado uma atenção a esse assunto, isto é um fato, né? Não sei por quais motivos. Você diga aí o que você pensa a respeito disso, né? Agora, é evidente que, como diria um teórico, né, chamado Saul Alinsky, a questão nunca é a questão é a revolução, né? Ou seja, não se trata de acolher bem homossexuais, não se trata de respeitá-los como indivíduos, não se trata de eles se sentirem amados, não se trata disso, se trata da mudança. É a mesma coisa que quisessem mudar a palavra de sabedoria, por exemplo, né? Não, agora vocês vão poder tomar café, né? É a mesma coisa que, sei lá, quisessem mudar a lei da castidade, né? Ou quisessem mudar, enfim, qualquer mandamento que você não matarás, né? Enfim, qualquer mandamento que você imagine aí, né? Então, bicho, é muito simples, sabe? Eu vou ser bem direto aqui. Se tu acredita em Deus, se tu acredita no Evangelho, se você tem um testemunho, você
consequentemente, tem que acreditar que os ensinamentos da igreja foram pré-estabelecidos por Deus. Se você não acredita, não tem sentido você querer alterar a igreja, né? Então, se a igreja ela não é verdadeira, por que você quer alterá-la? Certo? Se você quer alterá-la, significa que você não acredita que ela é verdadeira. Significa que você está botando, sei lá, o Stoller no lugar do teu bispo lá que está discursando, né? Sabe, não faz muito sentido a pressão para esse ponto. Agora, se essas pressões elas viessem no intuito de, poxa, vocês têm que acolher bem os homossexuais, vocês têm que amá-los, aí é uma coisa. Pois bem, verifique a inscrição no canal, ative o sininho, tá? Vai no grupo, se você quer conversar comigo, quer saber mais a respeito desse tema, vai no grupo de Facebook, Capela Virtual da Igreja de Jesus Cristo. E vai no meu Instagram também, que eu vou deixar aqui na descrição. É isso.